Oi, turma, tudo bem? Vejam só, hoje nós iremos fazer a análise da proposta de redação número 1, que foi passada para vocês produzirem uma redação, né, no roteiro de estudos. Eu resolvi trabalhar com vocês este primeiro tema devido a este momento, né, ao qual o Brasil e o mundo estão passando, e especialmente em relação à educação, né? Então, o tema foi extraído do site da UOL Redações, certo? Com algumas adaptações, principalmente nos textos motivadores, para ser mais, vamos dizer assim, adequado à proposta do Enem. O tema, né, é justamente os desafios do ensino à distância no Brasil durante e após a quarentena, certo? Agora, antes de começar a interpretação, a análise do tema, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos que eu estou observando nas correções. Vejam só, no roteiro eu pedi para que as redações fossem postadas em modelo, né, em arquivo PDF. A intenção de colocar em PDF é para poder imprimir e diante dessa impressão eu possa corrigir e apontar os erros e as qualidades das redações. Por favor, não postem as redações em JPG, certo? Arquivo de imagem, porque quando nós imprimimos em impressoras convencionais, arquivos em imagem geralmente ficam mais escuros. E isso prejudica a leitura, ok? Logo, vai prejudicar a atribuição da nota, tá certo? Também não postem os textos digitados no Word, ok? Foi disponibilizada uma folha de redação para ser manuscrita, certo? O texto ser manuscrito, fotografado e enviado via PDF, certo? Existem vários aplicativos de celulares gratuitos que anexam, permitem anexar imagens em PDF, transformar a imagem em PDF, certo? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, quando fotografarem o texto, tentem fotografá-lo centralizado, certo? Antes de enviarem, vejam se a imagem ficou no tamanho adequado para a leitura, tá certo? Este cuidado é interessante também nós já termos, porque o texto não vai ser ampliado na tela do computador. Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer isso, certo? Eu vou imprimir, corrigir e devolver, tá certo? Então, essas são as primeiras considerações que eu passo para vocês nesta primeira redação corrigida, ok? E agora vamos sim à análise do tema. Vejam só, os desafios da educação à distância no Brasil durante e após a quarentena. Vocês receberam uma proposta de redação que tem 5 textos motivadores, certo? Vejam só, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os textos. O que o primeiro texto motivador traz, né? Então vamos lá. O texto motivador número 1, ele traz uma representação deste cenário, desse novo cenário da educação brasileira, né? Vejam que é uma retratação, um diálogo entre alunos e uma professora, mostrando claramente que esta professora não tem domínio sobre a tecnologia que de uma hora para outra, digamos assim, foi imposta, né, para que ela executasse, ok? E vejam que há uma série de dificuldades para esta professora, que digamos assim, é muito mais voltada à educação convencional, analógica, né? E agora tendo a se adequar a esse mundo digital, ok? Então, o primeiro texto motivador traz esta consideração, é uma análise, é mais um texto, digamos assim, humorístico, né? Porque dali você até tira um pouquinho de uma situação inusitada pela qual a professora está passando, ok? Beleza. O texto número 2, ele fala da EAD, certo? A educação à distância.
E vejam que é um texto mais crítico, né? É um texto que traz dados estatísticos, é um texto que fala de resultados, fala que os resultados, até na educação superior, à distância, na educação à distância, não são resultados favoráveis, satisfatórios, ok? Então, ele traz uma crítica, ok? E já serve para nós analisarmos também esta educação, né, à distância, que está sendo implantada devido à pandemia do Covid-19, ok? É regulamentada no ensino médio, no ensino fundamental, certo? Não, não há regulamentação. Então, digamos assim, as coisas, os eventos estão acontecendo e os professores estão se adaptando às situações, ok? Então, este texto que fala do ensino à distância num cenário da educação superior, ok? Pode ser analisado pelo viés crítico, ok? Os dados estatísticos que aqui são apresentados, nós não vamos usá-los na nossa redação, ok? São dados para serem, digamos assim, analisados, interpretados, ok? E eu já convido-os a não pegar esses dados estatísticos e colocarem na redação, ok? Qualquer dado estatístico que a prova do Enem trouxer deve, digamos assim, servir para análises, interpretações, ok? Mas não copiá-los, ok? Vejam que eu já estou falando isso há muito tempo, inclusive, relembre que nas aulas presenciais eu falava justamente isso, ok? O texto número 3 é um texto que fala assim: melhor lugar para a criança é na escola, certo? Este texto número 3 ele apela, né, para o discurso de que lugar de criança é na escola, ok? A escola tradicional. Esse texto ele fala digamos assim, deste deste ambiente que nunca será substituído, ok? Mas que devido à pandemia está passando por alguma transformação, tá certo? O texto número 4 é uma imagem, ok? É uma imagem. Nós precisamos também analisar essas imagens e interpretar o que é que a prova traz para a gente, ok? E uma boa interpretação é que esta imagem fala da interação entre o computador e o livro didático. Mais uma vez, nesse cenário de pandemia, né, de quarentena, de isolamento social, cada vez mais nós estamos tendo acesso a conteúdos digitais para completar a educação, né, convencional, ok? Então já pode ser, digamos assim, um alerta para pós-pandemia. Veja que o tema fala da educação à distância, principalmente, né, digamos assim, também, né, após a quarentena, ou seja, mostrando que este cenário de educação à distância no ensino fundamental e ensino médio pode vir a ficar, ok? Esse cenário de educação à distância. Também eu chamo a atenção de vocês para como as profissões elas estão passando por uma reformulação, ok? E assim também a educação. Acredito que a educação vai passar por uma reformulação, ok? Professores estão desenvolvendo habilidades, estão desenvolvendo competências, ok? Estão vamos dizer assim, interagindo mais nesse mundo digital, tendo que vamos dizer assim, trabalhar este lado, né, que antes não era explorado, ok? Então a gente pode também aproveitar isso na nossa redação. O texto número 5 é um texto também que traz dados estatísticos, né, dados mais realistas em relação à educação à distância, falando de alguns pontos que a educação à distância tem suas deficiências, mas eu trago esses dados estatísticos para a gente
vamos dizer assim, a avaliar. Veja só, a educação à distância no ensino superior tem pontos negativos. Como é que eu posso fazer para que esses pontos negativos não sejam reproduzidos na educação à distância, vamos chamar assim, né? Educação à distância aplicada no ensino fundamental e no ensino médio, ok? Então, os erros que são cometidos lá, né, devem ser transformados em acertos aqui no ensino médio e no ensino fundamental, ok? Ok. Feita essa análise superficial dos textos a partir de leituras, ok? Extração crítica, né, desses pontos, vamos pensar em alguns tópicos para a nossa redação, né, para as partes da nossa redação. Vejam que aqui eu já separei do tema. Eu gostaria que vocês já pensassem o seguinte: nós temos os textos motivadores, mas seria legal se nós já conseguíssemos ler, ler o tema, né, e extrair alguma coisa, antes mesmo de fazer a leitura dos textos motivadores. Vão com esse pensamento para a prova, tá certo? Porque vocês já vão armados para a leitura do texto, dos textos motivadores, né, as leituras. Bem, o que é que eu posso já esperar? Será que esse tema eu não li alguma coisa a respeito? Será que eu conheço sobre esse assunto? Será que meu professor já comentou alguma coisa? Será que eu conversei com o meu colega de sala de aula sobre alguma coisa? Será que eu vi na televisão algum documentário a respeito? Será que eu vi uma reportagem? Será que eu li alguma reportagem a respeito? Tá certo? Bem, ok. Durante, né? Por que está se falando de educação à distância no ensino fundamental e ensino médio? Ok? Pronto. Um dos tópicos está aqui, ó. Durante, e esse tópico vai virar parte da minha redação. Né? Durante a pandemia, claro que é uma manutenção, uma tentativa de manter a educação, né? Para que a educação não pare, o ano não seja perdido, ok? Certo? E após, né? E após a pandemia, né? Minimizar prejuízos educacionais. Ok. Imagine que a pandemia, que a quarentena termine, né? Que o isolamento social seja flexibilizado, ok? As aulas voltem, certo? Será que elas vão voltar como antes, ok? Será que não vai existir aí um cenário misto, né? Em que o aluno vai passar algum tempo na escola, né? Na sala de aula e outro tempo ele vai buscar recursos didáticos fornecidos pela escola, ok? Então eu já posso pensar nesses dois tópicos. Após minimizar prejuízos educacionais por causa da pandemia e durante, né, evitar que as aulas parem, que o ano seja perdido. Ok, lembrem que das aulas teóricas eu sugeri a gente investigar o tema a partir dessas 4 perguntas. E eu falei para vocês que a gente vai pegar a pergunta e vai adaptar, ok? A gente vai analisar agora cada uma delas nos próximos tópicos. Pronto. Vejam só. Antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso aqui. Ó. Como eu falei, será que eu posso extrair alguma coisa do meu repertório cultural para servir a minha redação? Okay? Ainda talvez não sejam tópicos, né? Mas algo que mostre que eu sou uma pessoa antenada, né? Que eu estou no mundo, que eu contribuo, eu estou ativo, eu sou um agente, né, do mundo. Ok, pronto. Este desafio na educação é por causa da quarentena, certo? A quarentena é gerada pelo problema, né, na área médica, né, de um vírus, pronto, Covid-19. Aqui, ó, primeiro caso que aconteceu no Brasil, né, primeiro caso no final de fevereiro, pronto. Foi um caso isolado, né? Um caso isolado, um retorno de um brasileiro em viagem por áreas contaminadas, certo? Esse aqui foi o primeiro caso. Nós ainda estávamos no início lá da quarentena, no início, né, do problema, não falávamos ainda em quarentena, certo? E depois, com a implantação da quarentena, né, tem se falado bastante de isolamento social, ok? Como uma medida proposta pela OMS para evitar a elevação do número de casos no Brasil e o colapso no SUS, ok?
Aqui eu já trago algo que vai servir a minha redação de fato, né? Quando nós falamos de educação, educação no ensino fundamental, a atribuição dos governos locais, das prefeituras, né, regulamentarem o ensino básico. Quando eu falo de educação no ensino médio, né, eu já estou falando de governos estaduais, né, essa divisão de competências, né, no ramo da educação. Ok, aí nós temos aqui, ó, governadores e prefeitos editam decretos, né, decretos visando restringir a circulação de pessoas, inclusive suspendendo diversas atividades laborais e as aulas das redes públicas e privadas, inicialmente por 15 dias. Ok? E agora nós estamos em um cenário em que não há uma previsão real de retorno. Ok? Já estamos aí chegando a quase 60 dias de isolamento social e nós não temos, digamos, condições de afirmar quando retornaremos, ok? Isso não é só na educação. Veja que o comércio está fechado, veja que algumas atividades não estão sendo executadas, serviços não estão sendo prestados, ok? Veja que há todo um colapso na área da educação, na área da saúde, na área da economia, tá certo? Na indústria, etc. Então, nós temos esse problema e nós precisamos, digamos assim, retratá-lo na nossa redação. Nós não vamos perder muito tempo da redação, nós não vamos dedicar muito tempo a este cenário, a esta contextualização. O que eu diria para vocês, as 3 primeiras linhas do texto, ok? Para situar, mostrar ao seu corretor que você é um cara antenado, um aluno esperto, um cara que está atento ao que está acontecendo no mundo, ok? Vamos seguir. Pronto. Finalmente, chegamos à nossa redação de fato, ok? As partes do nosso texto. Aqui eu separei. Qual é a problemática? Ok, a problemática eu falei para vocês nas aulas teóricas. Eu vou extrair do próprio tema, ok? Da parte objetiva do tema. O tema é os desafios da educação à distância no Brasil, durante e após a quarentena. Então, qual é a problemática? Os desafios na educação por conta da quarentena, ok? As dificuldades enfrentadas pelos educadores, pelas escolas, né? Ok, aqui está as dificuldades enfrentadas. Nós nunca tínhamos vivenciado algo desse tipo, ok? Uma paralisação, vamos falar assim, uma paralisação que vai completar 60 dias, tá certo? Há um prejuízo que precisa ser sanado aí, ok? Por que isso acontece? Pronto, aqui está. Porque há esse desafio, né? Desafio na educação. Bem, um desafio, né? Um motivo está na tentativa de manter a rotina de estudos por parte dos alunos. Né? Alunos, e eu acho que aqui a gente pode tocar nesse ponto, e assim, eu não estou criticando os alunos, mas nós sabemos, né? Nós temos conhecimento de que muitos alunos não, vamos dizer assim, desenvolveram ao longo da sua trajetória educacional o hábito de acessarem conteúdos digitais, tá certo? Nesse cenário nesse cenário escolar. Não estou falando que o garoto não usa o computador, não acessa a internet, mas a dificuldade é ele pesquisar conteúdo voltado para a área escolar. Ok? E mais uma vez, não é criticando. Esse garoto muitas vezes não foi instruído. Né? O professor convencional, né? O professor tradicional, não teve a preocupação de, vamos dizer assim, apresentar ao seu aluno este mundo digital voltado para a educação, ok? Claro também, olha só, eu estou trazendo aqui, ó, e também nós podemos falar de uma ausência de maturidade por parte, né, de alguns no tratamento da disciplina, ok? Será que alguns alunos, né,
em âmbito de Brasil, cenário brasileiro, não viram lá aqueles primeiros 15 dias e pensaram, oba, estou de férias, ok? Não preciso estudar, estou de férias, certo? Certo? Ok. Então nós podemos trabalhar esta falta de maturidade por parte de alguns. Cuidado para vocês não generalizarem alguns alunos, tá certo? Pronto. Outra questão aqui, ó. Por que um desafio? Os professores, né? Nós temos um desafio por parte dos educadores, os professores, alguns, né, com pouco domínio das ferramentas digitais, é, digamos assim, eles não tinham este cuidado anteriormente, não estavam preparados e agora precisam se adaptar a essa nova realidade. Ok? Professores que dão excelentes aulas presenciais, mas agora, diante de uma câmera, eles tremem, ok? Porque eles não dominam as ferramentas digitais, tá certo? Profissionais voltados à educação tradicional, ok? E como eu falei no início dessa aula, a educação vai mudar. A educação já está mudando. O cenário produtivo brasileiro está mudando, ok? Eu tenho vários colegas que lá do banco que estão trabalhando em home office, ok? E assim, na agência são poucos, ok? Eu estou na agência, eu não tenho eu não posso, né, devido à minha função, estar em casa, né, home office, né? Mas muitos já estão, ok? E das casas eles deliberam sobre os assuntos que eu questiono, que eu peço, né, que eu solicito lá da agência, tá certo? E isso, antes, nós tínhamos em alguns locais do Brasil, né? O banco tinha agências classificadas como piloto, né? Em que poucos funcionários estavam na agência e seus gerentes estavam em suas residências trabalhando como home office, ok? Devido à pandemia, ele estendeu para todas as agências do Brasil, ok? No futuro, com certeza, ele vai repensar, né, esse cenário em que será que eu preciso que todas as pessoas, todos os funcionários estejam na agência, né, no local de trabalho? Será que o trabalho não pode ser executado da casa, da residência deles? Tá certo? Então pensem nisso aí, a educação vai mudar, a educação já está mudando, ok? Os professores precisam se adaptar a essa nova realidade. Nós temos aqui um outro cenário, é um desafio também para a escola. A escola, seja ela particular, seja pública, né? Há um investimento aqui elevado, não é barato, né? Investir em estúdio, investir em qualificação profissional e investir em um novo, digamos assim, profissional que vai estar ali editando os vídeos, né? Então há uma necessidade das escolas também se adaptarem, né? Tudo aconteceu muito rápido, né? Está acontecendo muito rápido, ok? Então eu posso ainda listar aqui, ó, muitas escolas não possuem suporte tecnológico adequado, né? E à disposição, tá certo? Então aqui são alguns tópicos que permitem eu já pensar no tema, por que isso acontece, né? Por que é um desafio? Por que está se tornando, por que se tornou um desafio, ok? A educação à distância em âmbito ensino médio e ensino fundamental, ok? Ninguém faça uma redação, pelo amor de Deus, sobre o ensino à distância no cenário superior, ok? Veja um texto motivador número 1. É uma professora claramente ali, diante dos interlocutores que estão naquele texto, uma professora e seus alunos são do ensino fundamental, do ensino médio, adolescentes, crianças, ok? Beleza. Pronto. Outra pergunta aqui, ó. Por que isso não foi solucionado? Outra parte da nossa redação. Eu já trago aqui na cor verde. Observe o seguinte. Eu preciso adaptar essas perguntas, né? Por que não foi solucionado? Na verdade, as escolas estão buscando atender a essas demandas pedagógicas e tecnológicas, ok? Então, vejam, vocês podem pensar assim, bem, por que não foi solucionado? Não, não é que não tenha sido solucionado. As escolas estão se adaptando a esta nova realidade. Então eu já posso pensar assim, as escolas estão se adaptando às demandas pedagógicas, né, e tecnológicas. Vejam que agora o professor, além de preparar digamos assim, o plano de aula, ele também precisa dominar muito bem uma edição de vídeo,
um material de PowerPoint, ok? Algo que antes era limitado muito ao professor, sala de aula e quadro, ok? Piloto e quadro, agora professor, computador e câmera, certo? Pronto, aqui ó, outro tópico. Há uma reação gradual ao ocorrido. Né? Vejam que nós estamos utilizando plataformas digitais, né? Google Sala de Aula. Aqui é o local da redação que a gente pode trazer os exemplos. Né? Google Sala de Aula, que vocês estão tendo aí as atividades sendo postadas, o local, né? As aulas online através do Zoom, né? Instagram. Vejam, professores fazendo lives, ok? Eu tenho professores que estão vamos dizer assim, através das lives, interagindo com nós, né? com os alunos. Então, eu chamo a atenção de vocês para essas novas ferramentas e que vocês agora, nesse pedaço do texto, vocês podem citar, ok? Pronto. A última parte aqui da nossa redação seria, né, a conclusão. Como solucionar, né, as dificuldades enfrentadas. Pronto. Aqui, como eu falei para vocês, vamos adaptar. Como solucionar essas dificuldades adaptadas? Eu quero que vocês já pensem a possibilidade de nós trabalharmos, a partir de agora, uma proposta de intervenção, certo? Dividida em duas partes, ok? Em que percebam que eu separei aqui, ó, o que será feito, como será feito, quem fará e com qual finalidade, certo? Vejam o seguinte, dentro dessa pergunta, como solucionar, certo? Como será solucionado, nós temos subtópicos que o aluno deverá completar, certo? O que será feito? Pronto, será feito, o que será feito, né? Conteúdo virtual que será produzido, ok? Tentando assim minimizar os custos de produção, certo? Como será feito estes conteúdos virtuais, adaptando os materiais produzidos durante as aulas presenciais e utilizando nas aulas não presenciais, ok? Pronto, vejam só, eu tenho ali ó, o material que eu preparei para a sala de aula presencial, não consegui aplicar, não teve tempo, pronto, vou aplicar aqui, ok? Veja que eu não estou trazendo soluções extraordinárias, né? Fora do nosso contexto, fora da nossa possibilidade, do campo da razoabilidade, da proporcionalidade, ok? Não estou criando aqui nada estranho, comum, improvável de ser aplicado, ok? Quem fará? Pronto, principalmente a escola. Olha só, não posso tirar o papel da escola. Principalmente a escola, através dos professores, ok? E da coordenação das áreas. Observem que aqui eu estou trazendo os agentes, ok? E por último, com qual finalidade? Não esqueçam desta pergunta. Com qual finalidade? Procurando assim contemplar o maior número de alunos e assim evitar, durante a quarentena, a perda do oferecimento do conteúdo escolar e após o desenvolvimento de novas tecnologias em prol do conhecimento, do oferecimento de uma educação que reduz as disparidades sociais. Vejam, senhores, que eu chamo a atenção, lembrem que lá no início dessa aula, antes mesmo de responder as perguntas, eu pedi para que vocês observassem as palavras durante e após a quarentena. E vejam que aqui eu sintetizo essa ideia, né, de durante a quarentena minimizar os prejuízos e após a quarentena, vamos dizer assim, também minimizar, né, os prejuízos gerados pela interrupção das aulas. Então, durante, eu posso pensar assim, bem, as aulas não podem ser interrompidas, então eu preciso dar a aula, eu preciso manter um ritmo, uma continuidade educacional. E após a quarentena, bem, há um prejuízo, eu preciso minimizar esse prejuízo. Eu não tenho como sanar
né, 100%, minimizar 100%, não, desculpe, não é minimizar 100%, mas extinguir 100% dos prejuízos, mas eu posso minimizar o máximo, ou certo? Ou então tentar minimizar o razoável, o ideal, tá certo? Vejam que aqui eu separei também, ó, uma outra solução. O que será feito, né? Entendendo que as dificuldades, entendendo que as dificuldades servem ao intuito de instigar o ser humano a melhorar sua atuação como educador, promovendo aperfeiçoamento. Pronto. Então, promover aperfeiçoamentos dos profissionais, ok, da educação. Por que, né, fazer isso? Para mostrar que nós estamos em constante aprendizado, ok? E que agora o professor precisa aprender, dominar, desenvolver habilidades, competências que antes não eram exigidas dele. E agora há uma necessidade, por causa do momento, desse professor se reformular, ok? Reaprender a educar. É, como será feito? Capacitando os profissionais da educação no uso das novas tecnologias voltadas à educação. Beleza, aqui é um papel tanto da escola como empregadora, mas também do professor, ok? Como profissional, ok? Então, eu chamo aqui a atenção de vocês. Não adianta a escola investir em desenvolvimento do seu profissional se o professor não tem vontade, né, para aprender, certo? Quem fará? Pronto, a escola, principalmente capacitando seu corpo docente, ok? Os governos, através de oferecimento de ferramentas digitais na rede pública, ok? Mostrar que o mundo digital é realidade e a pandemia acelerou o processo. Tá certo? Aqui vejam que aquele instante que eu sempre peço para vocês, não concentrem todas as soluções a um único agente. Tente balancear, ok? Aqui é o instante que o governo também pode entrar, certo? A escola particular, ela, vamos dizer assim, tem uma concessão, né? Um serviço de educação é um serviço oferecido pelo governo. E as escolas privadas, né, as escolas particulares, elas exploram um serviço que é, na sua essência, público, ok? Como o Estado não tem condições de ofertar a educação para todos, ok? Abre-se a concessão e esse mercado é explorado, ok? Mas aqui também tem a participação do Estado, ok? E como é que eu vou fazer isso? Mostrando, ó, que o mundo digital é uma realidade. Agora, claro, não é só implantar, por exemplo, laboratórios de informática, né, nas escolas públicas e colocar um cadeado, né? Dizer que eu tenho um laboratório, ok? Mas não, ele está trancado ou então não existe um profissional qualificado para ali desenvolver aquelas habilidades, ok? Desenvolver conteúdo digital com os alunos, ok? E a finalidade, veja que é uma finalidade só que serve aos dois, ok? Então, com qual finalidade, eu quero que vocês pensem o seguinte: tanto será para o item 1 quanto para o item 2. Ok? Recapitulando, eu quero que vocês percebam que esses itens que eu trago aqui, ok? Estes itens, eles são respostas que serão encadeadas, ok? Primeiro a gente vai fazer tudo sobre o item 1, depois tudo sobre o item 2, ok? Como é que a gente vai intercalar essas ideias? Através dos elementos de ligação, ok? E eu vou fechar esta aula justamente mostrando alguns elementos que podem ser aproveitados pelos senhores. Pronto. Vejam aqui, ó, material de apoio para a conclusão. Observem que vocês já receberam este material em outra videoaula, certo? Mas aqui eu trago somente para reprisar, para relembrá-los, né? Para iniciar uma redação, nós temos aqui, ó, alguns elementos que podem ser utilizados para apresentar os agentes, né?
cada um ao cabe, ao, é papel do, é fundamental, né? É função da, desse modo cabe, ok? Para sugerir ações. São os elementos de ligação que vocês já conhecem, ok? Aqui é o modo do nosso texto apresentar para o corretor coerência, coesão entre as ideias, tá certo? E nós ganharmos esses pontos tão importantes. Ok, eu fecho aqui esta nossa primeira análise de tema e em seguida nós faremos uma análise sobre o segundo tema, tá certo? Até mais!